O primeiro som que percebi foi um apito suave e contínuo à minha direita, cada nota atravessando a névoa em minha mente. Depois veio o cheiro forte de antisséptico, a sensação seca do oxigênio em meu nariz e um peso opressivo no peito. Ao tentar inspirar profundamente, abri os olhos e vi um teto branco, brilhante demais, limpo demais, e soube imediatamente que não estava em casa. Uma enfermeira se inclinou sobre mim, a voz calma, mas com um toque de alívio. Senhora Valenzuela, a senhora acordou. Ela ajustou algo no monitor e perguntou meu nome, o ano, o dia. Minhas respostas saíam lentas, a boca seca, a garganta apertada. Ela informou que eu havia sido internada inconsciente 3 horas antes, após uma vizinha me encontrar desmaiada na cozinha. Demorei um instante para formular a pergunta: minha filha, alguém a chamou? Os olhos da enfermeira suavizaram de um jeito que formou um nó em meu estômago. Sim, os médicos falaram com ela quando a senhora foi internada. Esperei o resto, querendo que dissesse que Paloma esteve aqui, que se sentou ao meu lado, segurou minha mão, exigiu saber o que estavam fazendo por mim. Em vez disso, ela hesitou e disse, ela informou que não podia vir. Estava passeando com o cachorro da sogra. Por um momento, pensei que tinha ouvido errado. O oxigênio sibilava suavemente em meus ouvidos, o monitor mantinha seu ritmo constante, e as palavras dela pesaram como pedras em meu peito. A enfermeira prosseguiu, a voz mais baixa, explicaram que seu estado era grave, que talvez a senhora não passasse da noite. Mesmo assim, ela não veio. Virei o rosto para o teto novamente. A luz ficou embaçada enquanto meus olhos ardiam. Os detalhes de como cheguei ali, o nó na garganta, a tontura daquele dia, flutuavam em fragmentos, mas suas palavras eram claras e cortantes. Não consegui fazer outra pergunta. A enfermeira ajeitou meu lençol e disse que me daria uns minutos antes do médico chegar. Quando ela saiu, o silêncio me envolveu. O apito do monitor parecia mais alto, cada pulso um lembrete de que eu estava ali, respirando, enquanto a única pessoa em quem sempre acreditei que viria por mim não apareceu. Deitada ali, encarando aquele teto branco e vazio, os anos que me levaram a esse momento começaram a desfilar em minha mente. Criei Paloma em um pequeno apartamento de 2 quartos na cidade do México, onde cada canto guardava as marcas de nossa vida juntas. As paredes conheciam as risadas de sua infância. O chão sentia meus passos exaustos após turnos dobrados. A cozinha testemunhou incontáveis noites preparando o que ela precisava para a escola do dia seguinte. Nunca tivemos muito, mas fazíamos render. Férias eram um luxo que não podíamos pagar, então os verões eram piqueniques no Parque México ou acampamentos na sala com lençóis pendurados entre cadeiras. Eu recusava convites para sair porque babás custavam caro e pegava turnos extras na clínica para pagar suas aulas de piano. Cada vez que a olhava, dizia a mim mesma que valia a pena. Quando ela conheceu Maurício Torres na casa dos 20, fiquei feliz por ela. Ele parecia estável, gentil, de uma família abastada. No início, Verônica, a mãe dele, era só sorrisos, gentes e cortesia, agradecendo-me por criar uma jovem tão capaz, e quis acreditar que era sincera. Mas após o casamento, o equilíbrio começou a mudar. Os planos que fazíamos, Paloma e eu, eram cancelados de última hora. Desculpe, mãe, Verônica está organizando um jantar em família hoje e quer que eu esteja lá. Ou prometi ajudar Verônica com os preparativos da arrecadação de fundos. Aconteceu uma vez, depois outra, até virar rotina. Festas importantes como o Natal, de repente passaram a ser mais frequentes na casa dos Torres do que na minha. Até meu aniversário, que costumávamos celebrar com um brunch, foi encurtado 1 ano porque Verônica ligou dizendo que precisava de Paloma em sua casa. Eu me convencia de que era só a empolgação de recém-casada, que ela estava construindo a vida dela. Não queria ser a mãe que se agarra demais. Então, engole a dor e garanti que estava tudo bem. Mas agora, naquela cama de hospital, aquelas pequenas feridas cortavam mais fundo. Cada jantar perdido, cada desculpe, surgiu algo, construía uma verdade que eu não quis enfrentar. E então veio o cachorro.
Verônica tinha um jeito de dominar um ambiente sem levantar a voz. Nas reuniões, segurava a mão de Paloma, guiava-a ao centro das conversas e a elogiava como se fosse a joia da coroa da família Torres. Eu observava de lado, sorrindo educadamente, enquanto Verônica lançava comentários que se fixavam em mim muito após o fim da festa. Araceli é tão independente, dizia com um leve tom de admiração. Não precisa de ninguém por cima dela. Na superfície, soava como elogio, por baixo era uma dispensa sutil, um sinal para todos de que estava tudo bem me deixar sozinha, que minha presença não exigia a mesma atenção que a dela. Paloma parecia absorver esses sinais sem perceber. Quanto mais Verônica me colocava em segundo plano, mais minha filha começava a me tratar como uma coadjuvante em sua vida. As tradições que sempre foram nossas, como o Dia dos Mortos, mudarão-se para a Casa dos Torres porque é mais fácil para todos. As redes sociais se enchiam de fotos dela com Verônica em almoços beneficentes, com aventais combinando, assando para as festas, posando no gramado impecável dos Torres com legendas como "A família é tudo". Quando nos víamos, as conversas muitas vezes começavam com atualizações sobre Verônica, seu jardim, seu clube do livro, seu último projeto voluntário, e terminavam com Paloma checando o celular para ver mensagens da sogra. Não era maldade. Era algo tão natural para ela que parecia não notar a mudança. Convenci-me de que era uma fase. Casais jovens tendem a pender mais para um lado da família nos primeiros anos. Tentei não contar. Deixar que ela encontrasse seu equilíbrio sem interferir. Mas, às vezes, ao dirigir para casa após outra visita breve, apertava o volante com mais força e me perguntava quando me tornei a mãe independente que não precisava da própria filha. Mantinha a esperança de que o equilíbrio voltaria, que ela logo se lembraria de onde veio. Então, Verônica trouxe o cachorro. Duque chegou à Casa dos Torres como se fosse da realeza. Verônica viajou para outro estado para buscá-lo, um samoyeda de raça pura que custou o equivalente a vários meses do meu aluguel. Sua chegada foi celebrada com uma festa de boas-vindas, com tigelas de água gravadas e um bolo próprio para cães. As mensagens de Paloma logo se encheram de fotos de Duque estirado em almofadas de seda, Duque com um suéter feito sob medida, Duque dormindo com a cabeça em seu colo. Ela o chamava de bebê peludo, e quanto mais dizia isso, mais eu sentia que era um título com o qual nunca poderia competir. Quase imediatamente meu tempo com ela começou a diminuir. Um café de sábado virou uma parada rápida para pegar comida, porque Duque não pode ficar sozinho por mais de 2 horas. O jantar de domingo foi interrompido quando ela olhou o relógio e disse: "Preciso voltar, a rotina de sono de Duque é muito importante para o desenvolvimento dele". Uma tarde eu estava contando uma história sobre uma mudança na equipe da clínica, quando ela checou o celular e se levantou de um salto. "Tenho que ir, Duque precisa do passeio da tarde". Eram 3 da tarde. Ela me deu um beijo distraído na bochecha, pegou o casaco e saiu antes que eu terminasse a frase. Nunca contei a verdade que o pelo de samoyedas fechava minha garganta e fazia meu peito doer. Ela sabia da minha alergia há anos, aprendida a lidar com medicamentos e evitando contato, mas dizer isso agora parecia só mais uma forma de forçá-la a escolher entre mim e o mundo que construiu com Verônica. Eu já tinha passado anos demais vendo-a escolher o outro lado em pequenos detalhes. Não podia me dar ao luxo de lhe dar mais um motivo, então fiquei em silêncio. Sorri, apesar da coceira nos olhos quando Duque estava por perto, e disse a mim mesma que não valia a pena fazer alarde. Até a noite em que ela me convidou para jantar. Quando Paloma me chamou para um jantar na casa de Verônica, hesitei. Fazia semanas que não tínhamos mais que um café apressado, e o convite parecia um pequeno ramo de oliveira. Ela disse que Verônica estava preparando um jantar de família de verdade e queria que eu estivesse lá. Disse a mim mesma que era uma chance de fechar a brecha que crescia, de lembrar a ela que ainda podíamos dividir uma mesa sem contar pontos. Na tarde do jantar, alinhei meus remédios para alergia na bancada. 2 pílulas antes de sair, uma guardada na bolsa para depois. Minha condição estava estável, e eu não ia deixar um pequeno desconforto atrapalhar o que podia ser um passo adiante. Comprei até um buquê de tulipas, as favoritas de Verônica, numa floricultura no caminho. A casa de Verônica cheirava a alho assado e ervas frescas quando entrei,
o tipo de aroma que normalmente me fazia sentir bem-vinda. Duke estava estirado no tapete da sala, o pelo branco e fofo brilhando sob a luz. Sua cauda deu uma batida preguiçosa ao me ver. Antes que eu pudesse dizer algo, Verônica saiu da cozinha, toda sorrisos. Araceli, que bom que veio. E trouxe flores, que delicadeza. Ela pegou o buquê acrescentando: Duke é parte da família, sabe? Não poderíamos colocá-lo num canil só por causa de um jantar. Assente engolindo o formigamento que já começava na garganta. Claro, disse com leveza, embora meus dedos ansiassem pela bolsa onde guardava a pílula extra. Paloma apareceu então, me envolvendo num abraço rápido. Você está bem, mãe? Vamos nos sentar. O jantar está quase pronto. Acomodem-me no sofá, cuidando para manter alguma distância de Duke, que se aproximou para cheirar meus sapatos. Em minutos, meus olhos começaram a lacrimejar, a pele do pescoço coçava, mas fiquei quieta, sorrindo quando Verônica ofereceu vinho, ouvindo enquanto Paloma falava de um evento beneficente que organizavam juntas. Disse a mim mesma para focar na conversa, ignorar o nó que crescia no peito. Sair cedo só reforçaria a ideia de que eu era difícil, de que não conseguia me encaixar na vida que Paloma escolheu. Tomei um gole de vinho, estabilizei a respiração e esperei o jantar ser servido. Na terceira manhã após aquele jantar, o aperto no peito não diminuíra. Convenci-me de que era apenas uma irritação persistente causada pelo cachorro, algo que eu poderia superar. Tinha um dia cheio na clínica, e a ideia de me declarar doente me fazia sentir fraca. Então fui, mantendo o inalador por perto, fingindo que não contava os minutos entre cada respiração. Ao meio-dia, até caminhar do meu escritório até a sala de descanso me deixou tonta. Teresa, minha colega e amiga, me encontrou apoiada na bancada, tentando me equilibrar. Araceli, você está péssima. O que houve? Estou bem, respondi forçando um sorriso. É só a alergia fazendo das suas. Ela não acreditou. Não, isso não está certo. Pegou as chaves. Vou te levar ao pronto-socorro. Tentei protestar, mas a verdade era que o ambiente já oscilava. Quando chegamos ao carro dela, minha pele parecia quente e esticada. Cada inspiração era rasa. No hospital, uma enfermeira me levou diretamente ao triagem. Ouvi fragmentos da conversa enquanto me conectavam aos monitors, palavras como risco de anafilaxia e resposta crítica. O médico perguntou se eu tivera exposição recente a alérgenos, e a imagem de Duke passou pela minha mente. Tentaram contatar Paloma. Escutei o lado da enfermeira. Sua mãe está na UTI. Sim, agora. Entendo, mas... Uma pausa. Depois, a voz dela esfriou. Está ocupada ajudando a sogra com o horário do banho do cachorro. Senhora, é uma questão de vida ou morte. Outra pausa. Vou registrar sua resposta. A ligação terminou com um clique. A enfermeira evitou meus olhos, e eu não perguntei. Não precisava ouvir o resto. Em minutos colocaram oxigênio, uma linha de medicamentos pingando no meu braço. Teresa ficou ao meu lado, murmurando palavras de conforto, enquanto a equipe se movia rápido ao nosso redor. Os monitors emitiam sinais regulares, mas meu pulso trovejava nos ouvidos. Eu não pensava mais no cachorro, pensava no jantar, nas flores que levei, em como me convenci de que poderia lidar com aquilo. Em algum lugar sob tudo isso, os primeiros lampejos de algo mais afiado que a dor começaram a se formar. Quando acordei novamente, o quarto estava escuro, o som do monitor mais suave, quase reconfortante ao meu lado. Na cadeira de visitantes, estava a senhora Morales, minha vizinha do corredor, as mãos cruzadas sobre um pequeno vaso de margaridas. Já estava na hora de abrir esses olhos, disse, a voz calorosa. Pensei em trazer um pouco de sol. Tentei sorrir, mas minha garganta ainda estava áspera. Como soube que eu estava aqui? Uma enfermeira me ligou quando não conseguiram contatar sua família. Respondeu simplesmente. Achei que você não deveria ficar sozinha. Uma enfermeira entrou momentos depois para verificar meus sinais vitais. Olhou para a senhora Morales, depois para mim, como se pesasse o que dizer. Contatamos sua filha, disse suavemente. Informaram que a senhora estava na UTI. Ela disse que não podia vir. Não perguntei o motivo. Já sabia a resposta. Sempre havia uma razão, sempre algo ou alguém mais a atender. Deitada ali, senti os anos se dobrarem sobre si mesmos na minha mente, as festas que passei esperando ela chegar, os aniversários que ela encurtou,
os jantares cancelados na última hora, todas as vezes que disse, está bem, quando não estava, todas as vezes que permite que meu lugar na vida dela encolha-se sem protestar. Uma clareza fria se instalou em meu peito. Eu não podia continuar esperando que ela me escolhesse. Não podia seguir fingindo que os fragmentos que ela me oferecia eram suficientes. Algo precisava mudar. Naquela noite, enquanto o hospital estava silencioso e a senhora Morales havia ido para casa, encarei o caderno em branco que a enfermeira deixou na minha bandeja. Minha mão hesitou sobre a caneta por um longo tempo. Se eu fosse dizer a verdade, tinha que ser agora. A carta seria minha última tentativa e minha primeira fronteira verdadeira. As primeiras palavras foram as mais difíceis. Sentei-me apoiada na cama com o lençol fino do hospital cobrindo minhas pernas. A caneta pairava sobre o caderno. Durante anos, ensaiei conversas na minha cabeça, súplicas, perguntas, confrontos silenciosos que nunca saíram dos meus lábios. Mas dessa vez, não escreve-a para convencê-la. Escreve-a para deixar de fingir. Comecei com a noite em que fui internada. Contei como os médicos a chamaram, como disseram que poderia ser minha última noite, e como ela optou por não vir. A partir daí, as memórias fluíram em uma corrente contínua, os aniversários que ela abandonou cedo, os planos cancelados pelos eventos de Verônica, a maneira como minha presença foi tratada como opcional, enquanto as necessidades da sogra eram urgentes. Mantive o tom equilibrado, sem insultos, sem gritar com tinta, apenas fatos, expostos com clareza. Disse que estava me afastando, que não podia continuar em uma relação onde minhas necessidades e minha saúde estavam tão abaixo na lista de prioridades dela. Escrevi que respeito não era opcional e que até que ela pudesse demonstrá-lo de forma consistente, eu manteria minha distância. Houve momentos em que minha mão tremia, em que precisei largar a caneta e estabilizar a respiração, mas sempre voltava a pegar, porque essa carta não era só para ela, era para mim. Quando cheguei à última página, minha mão doía, mas meu peito estava mais leve. 4 páginas de verdade, 4 páginas que eu sabia que ela poderia descartar, distorcer ou ignorar completamente. Isso não importava mais. O que importava era que eu finalmente tinha dito. Dobrei as páginas com cuidado, deslizei-as para dentro de um envelope e selei com uma pressão firme do meu polegar. Não escrevi com carinho ao fechar, não porque não sente-se, mas porque essa carta não era para suavizar o impacto, era para entregar a verdade e me afastar sabendo que disse tudo o que precisava. Na manhã da minha alta, o céu além da janela era cinzento, do tipo que promete chuva para a tarde. Minha bolsa já estava pronta quando a enfermeira entrou com meu prontuário. Tudo certo, disse em tom leve. Tirei o envelope selado da gaveta da mesinha. Posso pedir um favor? Expliquei que minha filha viria depois, que queria que deixassem o envelope na cama, exatamente onde eu estive nos últimos dias. A enfermeira estudou meu rosto por um instante, depois assentiu. Vou garantir que ela receba. Às 14h eu estava em uma cafeteria do outro lado da rua, o café esfriando intocado diante de mim. Teresa se ofereceu para me levar para casa, mas pedi um pouco de tempo. Queria estar perto o suficiente para ver, mas longe o bastante para não ser vista. Às 13h15 em ponto, o carro de Paloma entrou no estacionamento do hospital. Do meu lugar junto à janela, via descer, ajeitando o cabelo no reflexo da porta de vidro antes de entrar. Caminhava rápido, como se tivesse outro lugar para estar após essa parada breve. 15 minutos depois, a enfermeira que prometeu ajudar ligou para meu celular. Ela veio, disse. Encontrou a carta na cama. No começo sorriu, mas na metade, o rosto dela perdeu a cor. As mãos tremiam. Não disse uma palavra ao sair. Agradeci, os dedos apertando o telefone. Não esperava lágrimas, nem pedidos de desculpas, muito menos raiva. Mas ouvir sua reação, mesmo que de segunda mão, foi suficiente para confirmar o que eu já sabia. As palavras haviam atingido. Lá fora, as primeiras gotas de chuva começaram a bater na janela da cafeteria, suaves e deliberadas, como sinais de pontuação no fim de uma frase que eu vinha escrevendo há décadas. Terminei meu café, afastei a xícara e voltei meus pensamentos para onde passaria o próximo capítulo da minha vida. A senhora Morales insistiu que eu ficasse com ela após a alta do hospital, e durante 2 semanas, seu quarto de hóspede se tornou meu refúgio.
A casa dela era serena, sem animais de estimação, repleta de pequenos gestos gentis, toalhas frescas dobradas ao pé da cama, chá me esperando na cozinha ao acordar. Ela nunca pedia detalhes a menos que eu os oferecesse, e de alguma forma, esse espaço para respirar tornou a recuperação mais leve. Quando me senti forte o suficiente, mudei-me para um novo apartamento do outro lado da cidade. Ficava no último andar de um pequeno prédio de tijolos, com janelas que davam para um ar puro, sem vestígios de pelos. Desempacotar teve um sabor diferente dessa vez. Não era apenas organizar móveis, eu estava construindo uma vida que não girava mais em torno de estar disponível para alguém que não aparecia. Mantive contato com Paloma, mas apenas por mensagens nas datas festivas, uma ligação breve de vez em quando. O desejo ardente por sua aprovação, que outrora guiava cada um dos meus passos, começou a se desfazer. Em seu lugar, surgiu algo mais sólido: aceitação. Novas conexões floresceram naturalmente. Teresa passava as sextas-feiras trazendo comida para a viagem, e o casal do corredor me convidou para jantar depois de me ver lutando com uma caixa pesada. A senhora Morales me ligava todos os domingos, sua voz tão acolhedora quanto as margaridas que levou ao meu quarto no hospital. Não era a família ideal que um dia imaginei, mas era verdadeira. Eram pessoas que apareciam sem que eu precisasse pedir, que ofereciam cuidado sem manter uma contabilidade de favores. Em algum momento, entre as manhãs tranquilas na minha nova cozinha, e as risadas compartilhadas sobre caixas de comida para a viagem, compreendi que família não é definida por aqueles com quem você nasce, mas por aqueles que escolhem permanecer. Minha nova rotina se formou aos poucos. Comecei a frequentar um grupo de leitura no centro comunitário, onde trocávamos livros e histórias com café morno nas mãos. Inscrevi-me em aulas de cerâmica, algo que sempre quis tentar, mas nunca tive tempo. Minhas mãos, antes tão acostumadas a tarefas para os outros, agora moldavam argila em formas imperfeitas, mas minhas. Aos poucos, a dor de me afastar de Paloma não desapareceu, mas se transformou de uma ferida aberta em algo mais suave, uma cicatriz que eu podia tocar sem estremecer. Às vezes pensava na carta, imaginando se ela guardava ou se a jogou fora. Não importava. Escrevê-la me libertou de um peso que carreguei por tempo demais. Um dia, recebi uma mensagem de Paloma, curta, hesitante: mãe, podemos conversar? Respondi que sim, mas que seria nos meus termos, no meu tempo. Não estava fechando a porta, mas também não a deixaria escancarada como antes. Pela primeira vez, senti que o equilíbrio estava do meu lado. O céu sobre a cidade do México parecia mais amplo agora, mesmo nos dias cinzentos. Eu caminhava até o mercado aos sábados, comprava flores para mim mesma, não tulipas, mas girassóis brilhantes e despretensiosos. Preparava jantares para meus novos amigos, enchia meu apartamento com risadas e o aroma de pratos que cozinhei por prazer, não por obrigação. A clínica, onde passei tantos anos me desdobrando, tornou-se um lugar onde eu também encontrava propósito, mas não mais o único. Cada pequeno passo me lembrava de que eu não era apenas a mãe de alguém, mas uma pessoa inteira, com uma vida que valia a pena viver por mim mesma. Meses depois, encontrei a senhora Morales em um café perto do antigo bairro. Ela insistiu em pagar meu chá, rindo enquanto contava histórias sobre seus mitos. Quando perguntei como ela estava, seus olhos brilharam. Estou aqui, Araceli, assim como você, vivendo. E então, com um sorriso, ela acrescentou: você parece em casa, onde quer que esteja. Suas palavras ecoaram em mim. Eu estava em casa, não apenas no apartamento novo, mas em mim mesma. A carta que deixei para Paloma não foi o fim da nossa história, mas o começo de uma nova, onde eu escolhi a mim mesma primeiro. Enquanto caminhava de volta ao meu prédio, com o sol da tarde aquecendo meu rosto, senti uma leveza que não conhecia há anos. A chuva que caiu naquele dia na cafeteria parecia ter lavado mais do que as janelas. Levou o peso de esperar por algo que talvez nunca viesse. No lugar disso cresci.